Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência. Vou pedir a vocês para irem comigo até o final. Meus amigos, é o seguinte, deixa eu comentar algo importante com vocês sobre a hipocrisia desses movimentos, né, da histeria ecológica, né, do apocalipse climático, do aquecimento global. E dessa galera, é uma confusão total e são tão hipócritas, porque sobe a Greta em um festival que está fazendo grande protesto por causa da decisão da Suprema Corte nos Estados Unidos sobre a derrubada da lei de Moloch, né? A Suprema Corte derrubou, graças a uma tacada do Laranjão, colocando os conservadores lá, e eles se uniram e derrubaram essa lei de Moloch em um momento de fragilidade do governo norte-americano, da esquerda norte-americana, tem que se falar isso. Ok. E aí está tendo um festival que eles estão ali, então, protestando contra a decisão da Suprema Corte. Eu vou mostrar para vocês o que um rapper, o Kendrick Lamar, o que foi que ele fez ali simulando Jesus, né? Colocou uma coroa de espinhos, cravejadas de diamantes, né, simulando que estava descendo ali o Sun.G e dizendo eles estão julgando Jesus, então é como se ele fosse Jesus e a Suprema Corte estivesse julgando Jesus para defender os direitos das mulheres. Então veja que Jesus é esse. Já vou comentar sobre isso. Nesse pacotão, não é o Jesus da Bíblia. É isso daí que é enganoso e é isso daí que vai conduzir as pessoas à condenação eterna. Tá? Vou falar, inclusive, vou retomar a posse do presidente dos Estados Unidos e o pastor que orou lá falou do mesmo Jesus que esse rapper apresentou. Peraí. E aí sobe a Greta. E olha, vamos lá, então, vou colocar para vocês aqui porque eu sempre quero fazer uma introdução grande, mas vou ser objetivo aqui. Estou colocando o Yahoo, matéria do Yahoo para vocês, vou manusear um pedacinho só. Eu já vou falar aqui para vocês do Kendrick Lamar, né? Que é o cantor que ganhou o prêmio Pulitzer e etc. O rapper da Costa Oeste, já vou falar sobre ele aqui, cantando a música Boa Sorte pelos Direitos das Mulheres, no festival de Glastonbury, após a decisão lá da Suprema Corte. Beleza? Essa é uma imagem dele, usando ali a coroa de espinhos cravejada de diamante, tem uma encenação, né? E ele se apresentou no palco Pirâmide. Interessante, bem interessante, né? Nada mais simbólico do que uma pirâmide. Bom, mas enfim, eu vou mostrar essa matéria aqui primeiro para vocês. Durante este evento, a organizadora chamou a garotinha, que não é mais garotinha, já tem 19 anos, se não me engano, né, que ficou marcada pelos seus gritos histéricos, decorados, e esses gritos, as falas da Greta eram tão decorados que uma vez ela postou no Twitter a ordem do que ela deveria fazer, falar e não falar. Então, todo o mapa que ela deveria seguir, sem querer, ela postou e depois apagou, mas a internet não perdoa, né? A galera printou e na época, no ano passado, eu gravei vídeo, mostrei para vocês aqui, tá no canal, é só você colocar Greta e você vai encontrar. Então, ela fez uma aparição, eu estou colocando para vocês aí o material do The Guardian, como vocês conseguem ver. Greta faz aparição surpresa no festival de Glastonbury. Ativista de 19 anos alerta que o mundo enfrenta catástrofe natural total, a menos que os cidadãos tomem medidas urgentes. Então, antes, a fala era para os governantes, para os políticos, para as empresas. E agora é chamando esse povo que já está instado a se rebelar, né? Estão fazendo passeata nu, estão fazendo passeata a favor da lei de Moloch, de arrancar os pequenos, né? Estão fazendo passeata para a liberação de entorpecentes, estão fazendo passeata pelo fim da família, tudo de quanto é jeito. Agora, nesse momento de grande rebeldia, primeiro você promove a anarquia, depois você dá total poderes ao agente público para controlar isso, né? E você implementa, então, a tacada, né? O checkmate da elite com a proposta do Fórum Econômico Mundial e da ONU, que é o Grande Reset, que é esse Estado socialista global, né, mundial e etc. O Grande Reset, ele versa por isso. Então, perceba, então, instando as pessoas agora. Então, vocês agora, as massas, são as minorias, né? São aqueles que o mundo tem uma dívida histórica, vocês são a classe oprimida, todos vocês que estão curvados no altar marxista,
vocês aí, etc. Então ela sobe ali nesse tom, né, dos ecoxiitas, etc. Sendo que é o seguinte, depois da fala da Greta, alguns jornais vão colocar que ela foi ovacionada, outros que ela não foi tão bem recebida assim, etc. Vocês vão ver que esses caras que estão gritando ali histericamente, né, nesse culto da elite mundial, porque o Guterres acabou de dizer que a grande emergência mundial são os oceanos, os mares. A grande emergência global são os mares, elevação dos mares, etc. Sempre, gente, vai ter aí um apocalipse climático, como o próprio John Kerry, que é o czar, que é o chefe do clima lá do presidente dos Estados Unidos, ele disse no início, na virada do século, né, no final da década de 90 para os anos 2000, ele disse o seguinte: no início dos anos 2000, os oceanos vão invadir, as cidades costeiras vão desaparecer, as calotas polares vão sumir. Sumiu, gente. Sumiu nada. Então esses ecochitas fazem muita propaganda. Estão sempre capturando aí as pessoas que não se informam pelo medo, né? E geram sempre esse culto das massas, né? Manipulando as pessoas. Bom, enfim, a revista The Economist, mais uma vez, mostra ali a crise, que é uma crise real, né? E se você der uma olhada na reunião do G7, o desespero do Emmanuel Macron, né, o ditadorzinho em pé de chinelo, desesperado, conversando com o Biden, dizendo: não adianta você pedir para a Arábia Saudita produzir mais petróleo, porque ela já está na sua capacidade máxima. Vai ter que ir aonde? Vai ter que ir na Venezuela, vai ter que ir no Irã. Sim, senhoras e senhores. E daí quando está mostrando a crise energética. E pior, que é o contraditório, eu já volto para a Greta, mas está conectado. Ele falou assim: olha, os Estados Unidos precisa produzir mais petróleo. Isso vai ser contraditório com os ecoxiitas que ajudaram a eleger o presidente dos Estados Unidos. Então, quer dizer, os Estados Unidos meio que deixou de lado os produtores de petróleo do Texas e de outros lugares, queimando suas reservas. Olha, então eles vão. A Alemanha, por exemplo, já voltou a usar carvão. A França vai ter que retomar as suas indústrias poluentes. Nunca deixou de ser poluente a França, mas tem que retomar as suas indústrias. Então eles estão percebendo que todo o alarmismo que fizeram, que todas as condenações ao Brasil por causa da Amazônia, e que o Brasil é o país que mais preservou, dentro dos países industrializados, as maiores economias, o Brasil é a 9ª ou a 10ª economia do mundo. Entre as 10 economias do mundo, o Brasil é o que mais preserva, o Brasil é o que tem a indústria mais limpa, a geração de energia mais limpa e renovável das 10 maiores economias. Então eles atacavam o Brasil por uma questão de lacração, uma questão só de narrativa, uma questão de falácia, de fake news. E agora eles estão mostrando para o mundo quem são os vilões dessa história toda. Veja, então o Macron pedindo ao presidente dos Estados Unidos: por favor, volte a produzir petróleo. A Alemanha já voltou a derrubar a floresta, vamos produzir carvão, vamos lá, vamos fazer a coisa girar. E a The Economist está mostrando isso. Só que interessante, estou colocando para vocês a imagem da Greta novamente, é que quando termina o festival, né, termina a fala da Greta, termina a apresentação do rapper e etc., eu vou mostrar para vocês aí agora, vou mostrar para vocês a imagem, a foto do gramado do festival. Olha, se são pessoas que defendem o meio ambiente, né? São pessoas que têm um culto à Gaia, à Mãe Terra, essa força de energia que cuida da Terra e nós precisamos preservar. Olha a lixarada, olha a imundície, olha o lixo, olha a imundície, é o retrato da cabeça e do mundo dessa gente. Não há verdade, só há hipocrisia e sujeira, podridão. Se você dá uma olhada, tu vai achar das coisas mais bizarras ali. E tem gente fazendo esse trabalho, não vou me ater a isso não, só estou mostrando uma imagem de longe para você ter a perspectiva. Bom, mas voltando aqui à questão do Kendrick Lamar, ele colocou aí um Jesus, eu vou dar um play rapidamente, vou ver se eu vou tirar o som aqui, como já tirei, tá? E ele fez uma apresentação, olha, tá aqui embaixo também, deixa só a performance dele, ó, deixei aí. Os bailarinos estão vestidos de vermelho para dar a conotação das veias, né, do fluido corporal, etc. De que eles crucificaram, condenaram, julgaram a Jesus, né?
julgaram a Jesus e ele está ali meio que vestido de Jesus, com uma coroa de espinho cravejada de diamante. Então, ele é uma voz, ele é um interlocutor das minorias, dos oprimidos, dizendo que Jesus também era este, colocando Jesus meio que num caráter socialista, como que alguns acéfalos tendem a fazer. Acéfalo mesmo, que uma pessoa que diz que Jesus é socialista é um acéfalo. É uma pessoa que realmente tem seríssimos problemas, não conhece nem a Bíblia, não conhece Jesus e não conhece o que é o socialismo, ok? São coisas diametralmente opostas, tá? Jesus primava pelo amor e pela verdade, coisa que não está presente no socialismo. Bom, aqui você consegue ver ele fazendo, a ideia que ele está fazendo é o seguinte, ele é um cara que apesar de seu sucesso, os prêmios que ganhou, né, ganhou o prêmio Pulitzer, está lá na Billboard bem listado, etc., foi lá no festival para defender justamente o direito das mulheres. Que direito das mulheres é esse? Eu tenho até uma imagem aqui abaixo, ele cantou a sua performance, o nome da performance dele chama Savior, Salvador. Ok? Salvador. E ele vem de Jesus, então, como você consegue ver aqui, ó. Ok, né? Ali no palco, Pyramid Stage, né? Que é o palco pirâmide. Ah, quem controla tudo, hein? Lembra da galera do olhinho que está no topo da pirâmide, Gadu, né? Iluminado, lembra? Então, ele está apresentando esse Jesus que defende as minorias. Que minorias? Presta atenção, gente. Os eco-xiitas. E o que a Suprema... Esse protesto dele, essa música dele, essa música que ele cantou, é um protesto por causa da derrubada da lei de Moloque. Da lei de Moloque, tira os pequenos, sabe? Então esse Jesus que ele está apresentando é o Jesus que defende essa causa, ou seja, um Jesus contra a vida. Um Jesus contra a vida, o mesmo Jesus que disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Qualquer que fizer um pequenino desse tropeçar, é melhor que prenda uma pedra no pescoço e jogue num lago. Então veja, esse Jesus que eles estão apresentando, que esse cara apresentou, colocou essa coroa de espinho, não é Yeshua. É o Jesus do engano, é o Jesus dos iluminados, é o Jesus da elite mundial. É um falso mestre, são falsas ideologias para uma falsa religião, e ele fala ali, pessoas de todos os credos, de todas as fés, etc., todo mundo aplaudindo, por quê? É isso, o fim dos tempos é isso, as pessoas não conhecerão a verdade, mas construirão os seus, deixa eu tirar a tela aí, construirão os seus sofismas, ó, o que ele está apresentando é isso aí, ó, aqui embaixo eu vou mostrar para você, que eu estava falando, está aparecendo a imagem, né? Tá vendo aí? A pirâmide, etc. E isso daí, né? Então, assim, as pessoas construirão os seus sofismas, que são sofismas, falo para você, né? O conceito lá dos gregos, que pegavam mentiras e adornavam essa mentira com uma verdade superficial para construir, então, uma máxima, uma doutrina, uma visão, uma ideia. Então, é uma mentira com uma aparência de verdade, mas é essencialmente uma mentira. Lembre, gente, que o Senhor Jesus nos orientou sobre esse tempo. Paulo também. A carta lá de Timóteo nos fala isso, que neste tempo surgiriam homens enganadores, egoístas, falsos. A Bíblia, ó, se você lembrar, na posse do presidente dos Estados Unidos, ele colocou a mão sobre uma Bíblia lá de 1800 e alguma coisa, lembra disso? E o pastor que fez a oração, lembra da oração do pastor que fez lá na posse do João Bidê, do presidente dos Estados Unidos? Aclamado, né, como o mais votado da história. Lembra disso? A mão sobre a Bíblia, o pastor fez uma oração. Qual foi a oração? Como ele terminou? Em nome da nossa forte fé coletiva, amém. Em nome da nossa forte fé coletiva. O que ele está falando? Ele está falando disso aí, ó. Ele está falando dessa forte fé coletiva. Que forte fé? No ser humano, na fraternidade humana. Ok? Nas ideologias que regem o mundo, no afago do homem. Ele está falando disso, é uma religião mundial, ecumênica, global. Jesus é só um símbolo, é uma imagem da resistência, é uma imagem do sofrimento. E eles inserem nesse culto mundial de acordo com as suas ideologias, mas não é Jesus de fato. Então vejam como essa é uma onda global que é sustentada não só pela ideia, né, da Irmandade Ecumênica do Papa Francisco, mas também dessas personalidades que são levantadas por quem? Pela elite mundial, que tem o interesse só de enganar as pessoas. Vejam, gente, o palco da hipocrisia está formada da sujeira até uma imagem de um Cristo que não existe e as ideias que são incompatíveis com Cristo.
né? A Bíblia diz em João 1, tudo que existe foi criado por ele é o verbo vivo, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então os caras, para defender a lei de Moloque contra a vida, para eliminar os bebês, né? Para eliminar os bebês, está dizendo, personificando um Jesus que não existe, justamente para uma geração vazia que não conhece a verdade. Cegos guiando outros cegos. Que bom que você já abriu seus olhos, despertou, e eu peço a você que compartilhe esse conteúdo para dar notoriedade. Meu muito obrigado, que o Eterno te abençoe e fique firme. Tchau, tchau.